Bem-vindo ao canal Physiquei. Sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2016, segunda aplicação, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando de um chuveiro elétrico em que as especificações são 220 volts para DDP, na qual ele deve ser conectado, e a potência vai de 4.400 watts até 6.800 watts. A gente sabe que o chuveiro tem aquele regulador de potência, caso você queira aquecer menos ou aquecer mais a água. Por isso que vai ser a potência mínima e a potência máxima. Em seguida, ele fala do dimensionamento do disjuntor. Então, deve ser usado um disjuntor para a rede elétrica que alimenta esse chuveiro e que deve se basear na potência e na corrente que passa pelo chuveiro. Só que toma cuidado, existe uma margem de tolerância próxima de 10%. Essa é a grande sacada da questão. No final, a gente tem que considerar os 10% no cálculo. Em seguida, ele vai explicar como é que funciona o disjuntor e no enunciado ele quer que você descubra qual deve ser a corrente máxima permitida pelo disjuntor para esse chuveiro que foi dado no texto. Aqui eu já fiz uma ilustração de como seria, de uma forma bem resumida, de uma forma bem esquemática, a instalação de um chuveiro elétrico. A gente tem aqui o disjuntor, que vai cortar a corrente se for necessário, e depois os fios vão até o chuveiro, alimentando o resistor. Então a lógica é bem simples. Vai passar uma corrente elétrica, essa corrente ela vai e volta, só que alterna várias vezes o seu sentido, então ela nunca vai ser só num único sentido. A corrente que passa em qualquer equipamento da sua casa, que está ligado diretamente na tomada, é sempre uma corrente alternada, ok? Então a gente vai ter aqui essa corrente elétrica I, que vai passar pelo resistor do chuveiro, produzindo o famoso efeito Joule. Então aqui nesse resistor, a gente vai ter uma dissipação da energia elétrica em forma de calor. E a potência com que essa dissipação ocorre é justamente de 4.400 watts até 6.800 watts. E aí, vamos descobrir qual que é a corrente máxima que pode passar pelo chuveiro? Para isso, a gente vai usar aquela equação que envolve potência, DDP e corrente. Talvez a equação mais famosa de potência elétrica. É a formulazinha do π. A potência de um certo equipamento é dado pelo produto da corrente elétrica que passa por ele e pela DDP, na qual ele está submetido. Mas a grande sacada é você pegar a maior potência, porque eu quero saber na condição máxima, na condição limite, qual deve ser a corrente máxima que pode passar pelo chuveiro. Perceba, a corrente que pode passar por ele para que ele funcione corretamente. Então, daqueles dois valores, eu vou ficar com 220 volts para a DDP, só que para a potência eu vou pegar os 6.800 watts, tá? Se você pegasse o 4.400, você calcularia a corrente mínima, mas a gente não está afim da corrente mínima. Quero saber da corrente máxima. Então, aqui eu vou colocar 6.800 para a potência. Corrente eu não sei, vou descobrir agora. E DDP 220. Simplifica um zero de cada lado. Bye, 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 bye. Dá para simplificar por 2 também, quando passar dividindo. Vai ficar 680 sobre 2, 340. E o 22 sobre 2 vai ficar exatamente igual a 11. Bom, 340 sobre 11 vai ficar um pouco chato de resolver. Você poderia ir no cantinho da folha, tentar fazer ele na mão. Só que a minha dica é, faça uma aproximação razoável, uma aproximação aqui bem curtinha. Pensa comigo assim, ó, se fosse 330 sobre 11, aí daria para fazer bem tranquilo. 330 com 11, 33 com 11 vai dar 3, com aquele zero daria 30. Então, se fosse isso, a nossa resposta seria 30 amperes. Mas como eu tenho 340, que é um pouquinho maior que 330, então a minha corrente vai ficar um pouquinho maior que 30 amperes. Essa fração aqui tem que ser um pouquinho maior do que essa fração daqui, porque o numerador é um pouquinho maior que 330. Ou seja, eu vou aproximar essa fração para mais ou menos uns 31 amperes. E aí, como eu falei antes, é uma aproximação que eu estou fazendo, eu estou assumindo esse risco porque eu vi que realmente vai ficar muito próximo. Mas na dúvida, se você não estiver confiante na hora da prova, você vai no cantinho e faz, como você aprendeu lá no ensino fundamental, a divisão desses dois valores. Se eu não estou enganado, você vai encontrar
algo aproximadamente como 30,9, tá? 30,9, que na prática você aproxima para 31 e segue o jogo, tá? Bom, mas e agora? Eu posso afirmar então que a corrente máxima que vai passar pelo chuveiro é de 31 amperes. Quando você conectar na posição inverno, que é quando o chuveiro fica mais potente, ele vai aquecer muito a água, ele está fazendo aquele barulho enorme, ele está pedindo para o circuito uma corrente de 31 amperes. E aí, qual deve ser o valor máximo do disjuntor? O disjuntor tem que liberar o circuito, ele tem que abrir o circuito quando a corrente atingir qual valor? E aqui que entra a grande sacada. Esse valor máximo permitido pelo disjuntor não pode ser 31 amperes. Só você pensar comigo. Se ele acionar para 31 amperes, toda vez que você ligar o chuveiro na potência máxima, vai cair o disjuntor e você vai ficar sem energia no chuveiro. Não é isso que você quer. Você só quer que o disjuntor desarme se por acaso, por algum motivo elétrico, algum acidente elétrico, a corrente passar de 31 amperes. E passar quanto exatamente? 10%. É o que foi dado no texto. Quando passar 10% do valor permitido, aí sim o disjuntor deve desarmar. Então vamos pegar esse cara daqui e tirar 10% dele. 31 amperes multiplicado por 1,1. Se você não sabe, 1,1 seria 100% mais 10%, né? Então eu pego ele mais 10%, ok? Deixa eu trazer o cálculo um pouquinho para cá para eu não ficar na frente, né? Então, 10% a mais, multiplicar por 1,1, vai ficar aproximadamente 34,1 ampere. Pode conferir, pode fazer com mais calma, se você não entendeu muito bem a matemática, mas multiplicar por 1,1 é bem simples. Só você puxar uma vírgula e somar com o próprio valor. Então, é 31 somado com 3,1, tá? Vai dar 34,1. Então, agora sim, corrigindo, ó, lá no disjuntor, a corrente que ele deve aguentar no máximo é de 34,1 amperes. Agora sim. E das alternativas, como não tem 34, a gente fica com a resposta de 35, gabarito letra D de dado. Essa é uma questão bem clássica, bem comum de todos os vestibulares, não só da prova do Enem, mas quando fala de chuveiro, potência, corrente, DDP, disjuntores, né? Qual disjuntor você deve escolher, o disjuntor ideal. Ele não pode nem ser abaixo do que você precisa de corrente e também não pode ser muito elevado, porque se eu colocasse um de 40 amperes, 50 amperes, aí ele não vai cumprir o seu objetivo, que é cortar a corrente quando passar de um valor limite. E aí, gostou da resolução? Fez sentido para você? Então deixa o like, se inscreve no canal, comenta sua dúvida se tiver que eu vou te responder. Me siga também nas redes sociais para mais dicas e resumos de física. E se você quiser um curso de física completo, voltado para o Enem, começando do zero, com a mesma didática que você viu aqui agora, então acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!